Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é o homem do pecado. O texto bíblico está na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 15, e diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas, palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer mal nos últimos dias. Sua identidade, natureza e missão opõem-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade também que o anticristo há de se revelar plenamente no momento histórico da nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que o seu espírito já opera no mundo. Os planos diabólicos do anticristo já se encontram, irmãos, na terra. É possível ver os lampejos de suas influências no sistema religioso, sociocultural, político e econômico que dominam o mundo. E nossa postura como cristão é a de compreender essas coisas e aguardar com fé o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos objetivos para a lição de hoje. Nós temos primeiro o objetivo geral, que é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Nós temos também para a nossa lição de hoje os nossos objetivos específicos. O primeiro é apresentar o homem do pecado
O segundo objetivo nosso é revelar a missão do homem do pecado. E o terceiro é apontar a destruição do homem do pecado. Então vamos lá. Nesta lição agora nós trataremos de como nos últimos dias o homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel. Nós estamos falando aqui do anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Nós lemos isso no texto agora, no texto básico. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante, amados, mais autorizado de Satanás. E não adianta nós fecharmos os olhos para essa realidade, não podemos ignorá-lo. Temos sim que conhecer o seu caráter, temos que conhecer a sua missão e temos sim que conhecer o seu destino final. Então, que esse estudo de hoje nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Como diz 1 de João, irmãos, capítulo 4, do 1 ao 3, amados. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Cara, nós precisamos estar alertas, mas não perder o ânimo, queridos? Porque o que está conosco, o que está em nós, é infinitamente mais poderoso do que está no mundo. Aleluia. Então, diante dessa realidade, a pergunta é: como podemos viver? Ou como devemos viver? Ou o que isso significa para nós? Simples. Isso, na verdade, é um chamado para vivermos vidas sóbrias, de vigilância e fidelidade. Nossas mentes devem ser cingidas, como diz 1 de Pedro, capítulo 1. Devemos colocar toda a armadura de Deus, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 6. Chegou a hora de você, meu irmão, minha irmã, acordar do sono, como diz Paulo aos Romanos 13:11. Sabe por quê? Porque o objetivo do mistério da iniquidade e dos muitos anticristos é nos enganar, levando-nos à cegueira da indiferença e do amor ao pecado. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos da luz, não somos da noite, não somos das trevas. Assim, como diz a palavra em Tessalonicenses, não durmamos, pois como os demais. Antes, vigiemos e sejamos sóbrios. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala do homem do pecado. Irmãos, nesse tópico nós enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Então vamos começar falando da origem do homem do pecado. Você vai lembrar que Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Isso está registrado em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 10. Depois você pode olhar aí o versículo 23 e o versículo 24. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada, como diz Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nesse mesmo grupo, irmãos, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã, o sanguinário Herodes. Então você vê que desde os tempos bíblicos,
muitos fizeram-se anticristo e dispuseram-se a perseguir Israel e a igreja do Cordeiro. Destes nós podemos citar, quer ver alguns, Nero, Hitler, Stalin. Cara, a lista, irmãos, na verdade, ela é enorme, ela é longa demais e também enojadiça. Aí nós temos os títulos do homem do pecado. O título principal desse personagem é anticristo, como diz 1 João 2,18. O apóstolo João, isso aqui é interessante, né? Sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado nos seus dias. E detalhe, e não eram poucos, só mesmo debaixo, né, de um discernimento, né, poderoso de Deus. No Apocalipse, o homem do pecado ele é descrito como a besta que sobe da terra, Apocalipse 13. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como um príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. É o que diz João, capítulo 5, versículo 43. E eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse a aceitareis. Aí nós temos a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás, amados, que chegará a ser confundido com este. É o que diz 2 Tessalonicenses 2,9. E esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno, irmãos, olha que coisa, vai realizar grandes sinais, prodígios, e vai induzir a humanidade a recepcioná-lo como se ele fosse o próprio Deus. Paulo fala aos Tessalonicenses isso, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Aí ele fala, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os que não tomarem parte, irmãos, no arrebatamento da igreja, serão obrigados a prestar-lhes honras e adoração. Eu disse que serão obrigados. Apocalipse 13, versículo de número 4, que diz, e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E veja você que nele a possessão satânica será plena, meu irmão. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala da missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à igreja. Então, ele vai se opor primeiro a Deus. Satanás, ele não ignora este fato. Que fato? Jamais logrará derrotar a Deus. João 42, né? João 4 diz isso. Então, por essa razão, voltar-se-á contra todas as obras de Deus. Ele tenta, irmãos, impedir prioritariamente o evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo. E sabe por quê? Porque o reino dos céus, ou seja, para que o reino dos céus não se instale na terra, ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos,
à igreja, a Israel e aos remidos do Cordeiro, como diz Daniel 10, 1 Tessalonicenses 2, Apocalipse 12. Então nós precisamos, irmãos, nos manter vigilantes, orando, vigiando. De nosso Deus nós temos uma bendita promessa. Que promessa é essa? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Vai se opor também a Israel, porque através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Só você abrir Êxodo, capítulo 1, a partir do 8, você vai lembrar. Apocalipse 2,14 fala sobre isso. O que dizer, irmãos, da perseguição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. É o que diz Apocalipse 12, versículo 7. Olha o que diz. Apocalipse 12, 17, melhor dizendo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha isso. Mas quando Jesus, diz a palavra, Jesus Cristo, retornar em glória, todo Israel será o quê? Será salvo. Romanos 11, 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó todas as impiedades. Ele também se opõe a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Mateus 24, versículo 5 diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 23, então se alguém vos disser eis o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eu também te convido a dar uma paradinha aí e fazer uma leitura com calma no capítulo 13 de Apocalipse. Então veja que no início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus, Mateus capítulo 2. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto, Mateus capítulo 4. E finalmente ele reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, ou seja, o estudo da vida e da obra de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Então veja, o homem do pecado, ele nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. Quanto a nós, irmãos, precisamos professar com ousadia, que Jesus Cristo
Ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E ele também se opõe à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo, né? Se você for em João 15, 18 e 19, diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Cara, ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, irmãos, pois o que está em nós, aleluia, é mais poderoso do que o maligno. Não temamos, porque o que diz a palavra, o que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada quanto a nossa alma. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala da destruição do homem do pecado. Cara, nós vamos ver agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário, né, que é claro, do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, ele é temporal e efêmero. Então, vamos falar da ascensão do seu ministério. Tão logo, isso é tão logo, a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através dos seus escolhidos, né, que é a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Irmãos, Apocalipse 13, versículo 5, e foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. Olha aí. Então, o primeiro será um agente político e o segundo será um delegado religioso. Aí nós temos o auge do seu ministério. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana. E detalhe, ele vai agrupar todas essas coisas sob o seu comando. Apocalipse 13, 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos seus santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Versículo 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 16: e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o nome da besta, o número da besta, porque o número do homem e o seu número é 666. Então veja que o seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Aí nós temos a ruína do seu império, porque passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás. Apocalipse 19, 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos
no ardente lago de enxofre e fogo. Olha aí. Aí capítulo 20, versículo 10 diz assim: e o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então nós temos a conclusão, quero finalizar essa aula dizendo o seguinte, que o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau, blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e o próprio Criador. No entanto, amados, ele não irá adiante no seu plano, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o assopro da sua boca, o resplendor da sua glória, como diz 2 Tessalonicenses 2,8. Ou seja, ninguém, irmãos, pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e glória a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe e até o próximo encontro.